bom? E a proposta que passaram para mim foi fazer uma palestra. Eu posso pregar 5 horas para vocês sem tomar água, tá? E posso pregar 1 hora e 5 minutos. E não vai perder a qualidade. Amém? Então, qual é o meu tempo? 40 minutos? Então, eu vou preparar minha artilharia para 40 minutos. Amém, igreja? Amém. Então, fique atento. Diga para você, fique atento. Amém? Pastor Carlos, eu pensei em aposentar, né, e cuidar de gado, né, fazer cria, e Deus não deixou, eu tomei conta de mais igreja, né? E nesse pensamento eu me formei em algumas áreas para poder cuidar de pessoas. Eu sou terapeuta e psicanalista e também pastor. Então a proposta aqui com vocês é falar de paternidade. Amém? A gente vai falar numa temática, né, de palestra, e vamos trazer para você algo que vai agregar para você em nome de Jesus. Eu tinha preparado as transparências ali, mas a gente tem sempre esse problema. Eu já sei, né, que computador não conversa nem comigo, nem eu com ele. Tá? É que eu sou da época ainda do mimeógrafo, ok? Do facsímile, né? Então, o computador realmente não conversa bem, não. Eu brigo com ele, ele briga comigo, mas tudo bem. Vamos viver nessa relação de amor. Amados, vamos falar de paternidade, e é uma função, nós vamos entender isso, tá? Nós hoje temos uma preocupação muito grande com toda essa estrutura. O modelo que nós fomos ensinar por Deus é o modelo patriarcal. O que é o patriarcal? O patriarcal é o modelo pai, mãe, filhos. O comando e a direção está sobre os pais. Então, a sociedade está passando por transformações, por questões, e isso está levando que as mulheres comecem a ocupar o lugar dos homens. Então, por várias situações. Se for pelo lado de separação, divórcio, essas coisas aí, nós vamos ver um grande número, né, de famílias que estão sendo construídas em cima, onde que a mãe, ela faz o papel de pamãe. Pamãe é o quê, pastor? Ela faz o papel de mãe e de pai. Panvó, a avó quer ser pai e quer ser avó. Então a nossa estrutura da sociedade hoje está sendo construída fora do modelo que Deus determinou. Deus determinou o modelo patriarcal, ou seja, o pai é o sacerdote da família. O pai é que comanda a casa. E isso está causando um problema porque os pais não estão aqui. Pelo fato das famílias terem essa construção, que a gente chama disfuncional, a ausência de um dos membros da casa, mas tem pais que não vieram aqui hoje, são aqueles que não fazem o seu papel de pai. Acham que ainda o pai é aquele que tem que dar o arroz, o feijão, o calçado e tudo bem, o resto a mulher se vira. Esses não estão aqui. É aquele que pensa em só dar, quando é separado, que dá o bolsa lá do governo, que manda dar, nem sei o nome, a pensão alimentícia, né? E está tudo bem. Ei, nós estamos falando de pessoas. Quando falamos de pessoas, nós vamos entender que cada um tem uma função. Então, o pai, ele tem uma função dentro de casa. Diga comigo, se o pai tem uma função dentro de casa. A mãe tem uma função, o pai tem uma função, cada um tem uma função. A função do pai, ela é determinante na construção de uma criança. Esse pai, ele tem um papel a desempenhar dentro da sua casa. Quantos pais estão aqui? Levante a mão. Vamos lá. Ótimo. Quantos pais de criança de 5 a 10 anos? Levante a mão. Ótimo. Pais de 15 a 20 anos. De 20 a 30 anos. Ou mais. Ok. Então, com um grupo severo. Quem não é pai aí? Levante a mão. Ah, que bom. Vocês vão aprender agora. Legal. Já é casado? Beleza. Vão aprender. Então tá, o pai, ele tem uma função. A primeira função do pai é criar a identidade do filho. Esse é o papel do pai. Essa função vai criar a identidade. O que é a identidade? Quem sou eu? Isso vai formar na criança o seu pertencionismo. Eu pertenço a essa casa, eu pertenço a essa família, e o modelo do pai acaba se transferindo para o filho. Exemplo, tem pai que é militar, o filho, sem perceber, ele começa a ter uma aptidão para servir a área militar. Se o pai trabalha com marcenaria, o filho tem uma tendência a caminhar para a marcenaria. Por quê, gente? É a identidade. Então o pai, ele tem a responsabilidade de trazer uma identidade sobre o filho.
Essa identidade ela vai ser percebida ao longo do crescimento dessa criança. Essa criança vai observar o pai o tempo todo. Criança, ela respira o ambiente. Se o pai diz assim, mulher, eu te amo, você é a rainha de casa, é a princesa, o filho está respirando esse momento. Se o pai faz um teatro, né, que está tudo bem, e lá no quarto o pau quebra, a criança vai entender isso aí de uma forma, ela respira, ela tem uma percepção muito apurada e ela vai saber como é que está o ambiente dentro da casa. E isso está construindo essa criança. Então a maneira que você trata a esposa, esse filho vai tratar a sua esposa lá na frente. A maneira que você se relaciona com os negócios, esse filho lá na frente, a tendência é ele se relacionar como o pai relaciona. Então a identidade vai trazer toda essa formatação. O relacionamento, a profissão, o caráter, vai trazer essa pessoa dele. Esse papel é do pai. E aí o pai, sabendo disso, ele monta essa construção. Por exemplo, você vai ensinar o seu filho a ter fé. Como é que você vai fazer isso? Você ora e ele vê que você está orando. Você faz proposta a ele de fé. Filho, ora com o papai que vai abrir uma vaga na escola para você. Você leva ele a orar junto com você. Você leva ele a fazer o propósito, depois traz aí o resultado. Ó, deu certo. Você orou, você fez o propósito, Deus te abençoou. O que eu estou fazendo? Criando a identidade espiritual do meu filho. Mas quando o pai pensa que é a mãe que vai educar o filho, que é a mãe que tem que fazer a correção, o pai comete erro. Então a função do pai é trazer identidade e trazer destino. Falando comigo, identidade e destino. São funções do pai. Aí, quando a mãe pega uma criança, ela pega mais com proteção, sim ou não? O pai pega a criança e joga para cima, sim ou não? É só eu que faço isso? Não, né? Pega a criança, vira para frente, sim ou não? Sim ou não? A mãe faz o quê? Vira para dentro, sim ou não? É assim, mãe. Você cria o filho aqui. O pai não. Já mostra, bota aqui em cima. Sim ou não? Ele quer fazer o quê? Ó, destino. Você vai seguir viagem. Esse é o papel do pai. Treina o filho a ter uma visão maior. Ele traz o destino para o filho. Esse destino é a direção que o filho vai tomar. Então o filho ele vai buscar sempre do pai qual a direção que ele vai tomar. Só que aí acontece um grande erro em nossa família, que os pais não estão aqui hoje de novo. Não vieram. O filho chega assim, pai, eu posso dormir na casa do meu amigo Pedro? Fala com sua mãe. Se sua mãe deixar, você vai. Eles não vieram, tá? Aí o filho fala com a mãe assim, fala com o seu pai. Se ele deixar, você vai. Já viu isso acontecer em algum lugar? Aqui não acontece isso, né? Aqui o pai fala e a coisa acontece. Isso é direção. O pai está dando direção. Se o pai toma essa atitude errada, a criança ela não sabe quem governa aquela casa. Se é a avó, se é o avô, se é a mãe, se é o tio, se é o primo, se é o irmão mais velho. O comando da casa é patriarcal. Você é um sacerdote. A criança vai buscar essa direção e às vezes nós abrimos mão dessa direção por não vigiar. E aí ficamos empurrando a bola um para o outro. Então, a direção, o destino é o pai que dá ao filho. Toda vez que ele vier conversar alguma coisa sobre profissão, sobre estudo, sobre namoro, sobre relacionamento, é o pai que tem que estar dando a direção. É o pai que tem que estar conversando. Acho que isso não acontece em todo lugar. Geralmente a mulher que toma essas direções e que vai chamar a atenção do filho, é que vai falar algumas coisas. Estou errado? O pai é que tem que fazer esse papel. A criança ela vai crescendo e ela vai identificando esses personagens dentro de casa. Então quando o pai não está presente, o que eu digo presente? É que ele está fazendo o seu papel. Às vezes ele está ali dentro, mas ele não faz o seu papel. Ele está vendo o jogo do Brasil, o jogo do Vasco, ele está vendo o jornal, ele está vendo o filme, mas ele não está fazendo o papel dele e o menino está lá perguntando, ele não está aproveitando esse momento, que o momento que a criança pergunta é o momento que ela quer aprender. Aí quando você diz, depois papai fala, depois mamãe fala, perdeu a chance. A hora que a mente dele abre para ouvir, para aprender, é a hora que ele pergunta. E aí o pai e a mãe diz assim, nossa, meu filho pergunta demais, quer saber de tudo. Essa é a hora que ele está abrindo o entendimento. Se você perder essa hora, a escola vai ensinar, o coleguinha vai ensinar, lá fora vai ensinar, você vai perder uma grande chance de botar uma identidade no seu filho e colocar uma direção nele.
Então, esses dois papéis são muito importantes: a identidade, o destino e a proteção. A proteção é do pai, porque o filho e a esposa têm que sentir que esse pai resolve o problema. Que esse pai não só não deixa faltar o alimento, como ele providencia a habitação, ele promove a saúde, ele promove a interação, o cuidado, porque a família, o filho, se sente protegido perto do pai. Mas tem criança que tem medo do pai. Então ele não está se sentindo protegido, ele está se sentindo ameaçado. A criança não pode ter uma relação de ameaça. E aí, essa é a função do pai. Ele precisa dar a proteção. O que é a proteção? O filho está dando os primeiros passos, você está ali com ele, vai dizer: pode vir, papai está aqui. Se cair, eu estou te segurando. Antes dele cair, você já está com a mão perto dele. Dá para entender isso? Se ele vai fazer uma prova, papai vai com você, vou junto com você na escola. Pode deixar, já deu certo, você vai tirar a nota. Vem cá, antes de você ir para a prova, o pai vai orar por você e Deus vai trazer resultado na sua vida em nome de Jesus. Estão entendendo onde eu estou chegando? Amém. Então a proteção vem do pai. O pai tem essa responsabilidade de proteger a sua prole, proteger a sua casa, a sua família. Esse é o papel dele. Só que essas funções estão ficando perdidas dentro da nossa sociedade. Hoje tem a família disfuncional, aquela família que o pai não está ali ou que a mãe não está ali, por questões contrárias, de uma morte, de uma separação, de um abandono. Isso gera graves problemas na construção de uma criança. Então quem está falando para vocês é uma criança que está aqui dentro, mas que já cresceu, mas que ela continua aqui dentro. Uma criança que foi abandonada. Então eu tenho um problema de abandono, eu tenho um problema de rejeição. Só que eu conheci esse lado meu, pela ausência da paternidade, eu trabalho isso em mim. Então, diante de algumas dificuldades, eu sei onde é o meu ponto fraco. Porque o meu pai não construiu essa identidade e esse destino. Aí nós vemos o seguinte: quando uma criança ela não encontra isso, por questões variadas, ela precisa achar um step. O que é step? É isso mesmo, é aquele pneu reserva. Seja ele careca, meia vida ou novo. Quem é? O tio, o avô, o pastor, um conhecido muito bem referenciado, que a criança vai buscar essa referência, porque é a voz masculina, é a direção, é a presença. Ela vai buscar. Por isso tem criança que se identifica com o pastor, tem criança que se identifica com o tio, já viu isso? Se identifica com o avô. Não é a figura avô, não é a figura tio, ela está buscando uma referência paterna. Talvez ela tenha até o pai, mas o pai não supre essa busca, ela começa a buscar isso de uma forma externa. Quando nós terapeutas entendemos isso, nós já sinalizamos uma pessoa que vai fazer esse papel na vida da pessoa, para que ela possa se reconstruir, se moldar e seguir seu caminho. A ausência da paternidade, ela gera alguns problemas. Por exemplo, problemas de cognitividade. É uma criança que vai ter uma dificuldade de uma conta rápida, de um entendimento rápido, de uma velocidade no pensamento, porque o pai não fez o papel de proteção, então ela gera uma insegurança e um medo. Dá para entender isso? Então essa criança fica com medo. Quantas crianças estão sentadas aqui hoje, pela ausência paterna, tem um maior medo, às vezes, de arriscar? Tem medo de perder. Não consegue fazer nada se não tiver alguém perto. Tem algum pai, algum adulto, criança que é assim aqui? Cadê a mãozinha? Cadê? Olha lá, já tem uma lá atrás. Não tem mais? Eu tenho certeza que tem. Você tem um medo muito grande de fazer as coisas, uma insegurança muito grande. Levante a mão. Se levantar, para ver você. Por quê? A ausência paterna. Se eu fizer uma pesquisa aqui e perguntar, você vai dizer: eu tive um problema de paternidade. Por quê? Faltou esse personagem, faltou essa função na formação de uma criança. Não só nesse momento, mas temos também a questão da finança. O lado financeiro afeta uma criança se o papel do pai não for bem feito. Então hoje, se você tem um problema financeiro, provavelmente na sua infância o seu pai não te deu direção. Complicado, não? Talvez seu pai pagava a conta atrasada e você via isso.
Talvez seu pai viu o cobrador chegando, o cearense lá na porta, avisa que não está em casa. E você ia lá e dizia que seu pai não está em casa. Só lá no Estrada Cheia que acontece isso, né? Diga que o papai não está em casa, diga que a mamãe não está em casa. Então, de repente, o pai tem aquela questão de fazer um gato da água, um gato da luz, né? E o filho vai aprendendo isso também. O filho vai aprendendo que depois eu te pago, depois paga. Não, depois paga, né? O filho vai entendendo isso, e aprendendo isso, e cresce e fica esse adulto que tem dificuldade com a finança. Ele não sabe administrar a finança. O dinheiro vai para a mão dele, some, não fecha a conta, porque ele tem uma dificuldade. Então começou isso lá atrás. Se o pai tivesse treinado ele a fazer a finança, treinado ele a relação de dinheiro, seria bom. Porque hoje nós temos que entender que a relação com o dinheiro é uma relação bem criteriosa. Tem pessoas que ganham e não sabem gastar. Tem pessoas que vivem num mundo de fantasia. Então hoje, treinar a criança, o pai treinar a criança, ensinar ela a lidar com o dinheiro, é um fator fundamental. Porque quando muitas análises que nós fazemos de atendimento, eu encontro crianças tentando suprir uma necessidade que não teve com um adulto. Por exemplo, tem caso, um caso que a gente conta muito, de uma menina que tudo que ela pediu o pai dizia: não tenho, não posso, não tenho, não posso, não tenho, não posso. Risca essa frase. Não diga isso para o seu filho. Não tenho, não posso, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, não posso. Alguém fala essa frase? Deixa eu ver. Risque. Porque a criança vai receber isso, vai introjetar, e ela vai pensar: eu não tenho dinheiro, não posso, está difícil. E essa menina foi crescendo, e ela estudou, formação, ganha um bom dinheiro, mas ela não consegue libertar, sair dessa prisão. Eu não tenho dinheiro, eu não posso, né? E às vezes passa privações desnecessariamente. A comida é muito fraca, desnecessariamente. Porque ela tem uma coisa dentro dela: não posso, é muito caro, não tenho dinheiro. Não diga isso para o seu filho. Diga assim: vamos planejar, papai vai trabalhar e nós vamos conseguir. Olha que Deus vai prosperar a nossa vida, nós vamos comprar. Quem está entendendo? É isso que você tem que treinar ele. Então, a gestão financeira, a criança precisa aprender. O meu garoto, com 3, 4 anos, eu já tenho esse pensamento há muito tempo, eu colocava um dinheirinho na mão dele. Eu dizia assim: você vai ter que gastar esse dinheiro no mês todo. Criança, com 3, 4 anos. Porque criança chega na padaria, ela quer tudo, sim ou não? Chega no mercado, quer tudo, sim ou não? Se o pai abre tudo que ela quer, está errado. Porque ela vai treinar uma criança que tudo ela pode. Nem tudo ela pode. Dá para entender isso? Tem coisa que tem o seu tempo de acontecer. Então eu treinava isso com meus meninos. Então eu dava um valor lá, naquela época lá, 5 cruzeiros, aquela nota grande, né? Antigamente, né? Eu disse: você vai gastar o mês todo. Então o que ele queria? Ele queria colchão mole, só da minha área que sabe disso, tá? Colchão mole, sorvete quente, né? A galera não conhece isso, né? As balinhas, né? Então ele ia lá e comprava, fazia um saquinho, Maria Mole, Mariola, né? Colchão mole, e ele ia comendo devagarzinho. Mas por que eu fiz isso? Eu ia com ele na padaria, que é um hábito meu, onde eu vou levar para eles, e ele dizia: olha a linguagem, eu quero. Eu de casa, só no com quase 40 anos hoje. Então, quando criança, eu quero, eu contava tudo. Ele queria tudo. Eu falei: não posso caminhar por esse lado. Se eu caminhar por esse lado, ele acha que vai poder tudo na vida, e a vida nem tudo se pode. Se eu não, igreja, tudo tem o seu tempo. Eu trabalho 30 dias, e esses 30 dias, às vezes, eu gasto em um dia. Se eu não, está errado. Depois eu vou falar isso para vocês. Então, essa criança tem que aprender a administrar esse dinheiro. Então, ele pegava aqueles 5 cruzeiros grandinhos e gastava ao longo do mês. Então, lá ele comprava o doce que ele queria. O que eu estava treinando ele? Gastar dinheiro, mesmo pequeno. Aí, para surpresa minha, ele fez uma viagem pela América Latina com um valor bem inferior, tipo assim, R$2.000. Hoje, como é que você fez isso? Vai, não tem jeito. Eu dormi, esqueci o nome, né? Albergue, eu peguei carona na estrada, que ele é biólogo. Eu peguei isso todo o trabalho, gastou pouco. O rapaz, você aprendeu mais do que eu, então você tem que me ensinar a gastar dinheiro. Eu te ensinei, você aprendeu melhor do que eu. Mas o que é? O treinamento. Então hoje nós temos adultos que não conseguem administrar sua finança. Seu cartão de crédito fura, seu cheque especial fura, o pagamento não dá para fechar a conta. Da onde isso vem? Vem lá de trás.
Tem muitas pessoas que vão bater num gabinete para ser atendido, para te resolver um problema que o pai poderia ter ensinado seu filho, mas que não aprendeu. Então, a paternidade, ela tem essa função. Você tem a obrigação de Deus de guiar a sua família. Você tem a obrigação de Deus de fazer a identidade do seu filho. Você tem a obrigação de Deus de fazer a proteção. Tudo isso Deus colocou dentro dessa função, que nós pais temos que fazer. Então, o filho, ele sempre vai buscar essa referência. Pastor, biblicamente, onde tem isso? Nós temos lá Jacó pedindo uma bênção ao seu pai. Nós temos lá os filhos, pedindo bênção. Pai, tem uma bênção para me dar? Esaú falou, tem uma bênção para me dar? Lembra disso? Tem uma bênção para me dar? Então, o filho sempre vai buscar a bênção. E quem é que abençoa o filho? Pai e mãe. Deus treinou desde cedo que as bênçãos são trazidas pelo pai e mãe. A mãe é uma profeta dentro de casa. O que a mãe fala, acontece. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Filha, não namora com esse menino que vai dar errado. Não dá errado? Sim ou não? Tem hora que você não abre a boca. Não fala. Não materializa, senão vai dar errado. Para, vai dar errado. Porque tudo que a mulher fala, ela é profetisa dentro de casa. E o pai é a autoridade sacerdotal. Por isso que o filho precisa e necessita pedir bênção aos pais. Quantos filhos adultos aqui que ainda pedem bênção aos pais? Cadê? Amém. Adolescentes que pedem bênção ao pai? Cadê? Todo dia, bênção pai, bênção mãe. Pede? Como é que seu pai responde? Está errado. Está errado. Como é que você, pai, abençoa o seu filho? Está errado. Você é sacerdote de Deus na sua casa, amém? Você é uma autoridade de Deus, sim ou não? Profetiza. Filho, o Senhor vai te abençoar com sabedoria e entendimento. Deus vai prosperar seu caminho. Pode ir lá fazer sua prova, porque a sua nota te é garantida em nome de Jesus. Recebe sua bênção. Pegou? Você precisa verbalizar a autoridade que você tem. Então, os filhos vão buscar isso. O meu filho Éder, hoje está com 37 anos, resolveu fazer matemática na USP, e acaba 6 anos. Teve matéria que deixou por último. E a última nota que ele precisava era 10. Para ele zerar, senão ele perdia a faculdade, de 6 anos. O cara com 37 anos vai embora, eu vou fazer prova. Qual a esperança dele? O pai vai me abençoar. Então eu precisava materializar a oração sobre ele. Qual a insegurança que ele tinha? Medo de perder os 6 anos. Qual o medo dele? Tirar menos de 6. Eu como profeta, eu como trago a identidade, o destino, eu tenho a autoridade de Deus para governar minha casa em nome de Jesus. Quem está entendendo? Então eu vou profetizar. Pastor, qual a nota que ele passou? 10. A nota que ele precisava. O que é isso? Você é o profeta de Deus. Às vezes os profetas de Deus, os sacerdotes, não estão fazendo o seu papel. Você é o pai. Deus legalizou sobre você profetizar. Deus legalizou sobre você a orientação, a direção, a proteção da sua casa. Então o filho vai buscar a bênção do pai. Quando você olha os mandamentos de Deus, você vai ver lá que nos 10 mandamentos, filho, honra o teu pai e a tua mãe, para que seus dias se prolonguem na face da terra. Sim ou não? Qual o nome que pede bênção ao pai? Quem é? Mão direita. Provérbios 3,16. Confere o que Salomão fala. Na mão direita há longevidade de vida. Ou seja, minha mão direita está pedindo bênção ao meu pai. Sim ou não? Quando eu recebo a bênção do meu pai, meus dias se prolongam sobre a face da terra. Quer viver 100 anos? Obedeça ao pai. Quer viver mais? Submeta ao seu pai. Mas quem autoriza e quem legaliza? É o pai. É o pai que abençoa os seus filhos. Treinar os seus filhos a buscar essa orientação. Treinar os seus filhos a se submeter a essa autoridade que é o pai colocado por Deus. Então, na mão direita, a longevidade de vida. Pastor, e a mão esquerda? Aí já é outro assunto. A gente fala de honra e prosperidade. Na mão esquerda, a honra e prosperidade. Quem é? O sacerdote. Então, Deus colocou autoridade para governar. Deus tem sistema de governo. Talvez você se pergunte assim, como é que Deus resolve o problema de tanta gente? Como é que Deus ouve tantas pessoas orando? Como é que tantos pedidos são diferentes do outro? Se não, Deus tem um sistema. Tem um sistema de princípios. Através dos princípios,
ele desencadeia a sua bênção. Então, a maneira de ele abençoar a sua família, a sua casa, ele já colocou legalidades lá dentro. Essas legalidades vão usar o poder e a autoridade que ele deu para exercer suas funções. Quando isso não acontece, vai ter que ter um milagre. Tem pessoas buscando milagre, quando na verdade a bênção deveria te alcançar. Quem está entendendo? A bênção vai ser procurada quando o princípio não é praticado. Quando você pratica o princípio, a bênção te alcança. Deuteronômio capítulo 28. As bênçãos te alcançarão. Então, quando o filho se submete ao pai, está recebendo essa legalidade, essa direção, proteção, destino, a bênção está sobre ele e a coisa vai funcionar de maneira extraordinária, porque a função está sendo feita. Então, o pai ele tem um papel fundamental dentro de uma casa. Pastor, e agora? Marido foi embora, mulher foi embora, o que eu vou fazer? Tem pastora na sua igreja? Tem uma tia da escola de lá muito boa? Pois é, essa criança vai precisar se aproximar de uma pessoa para fazer esse papel, ou da mãe ou do pai. E o que é isso? Não é que vai ocupar o seu lugar, mas é um contato que a criança exerce, ela busca isso. Desde a sua formação de criança até a fase de adolescente, ela vai buscar isso. Então ela precisa dessa referência. Ela precisa fazer o contato. Nós estamos com mais um problema, né? Eu sou da época de vocês, cabelo branco estão aqui, eu vou usar algumas palavras, me perdoe, mas nada tão ruim. Na minha época, falar com uma pessoa que fosse leviana ou tivesse dúvida do sexo, para mim era ser vergonhice, safadeza, cabelo branco, sim ou não? Eles são dessa época. Cachaceira, ser vergonhice, nossa época. Só que hoje, nós estamos vendo que não é a ser vergonhice, não é a safadagem. Existe algo que está acontecendo. Uma dessas acontecendo são as famílias. As famílias estão ficando disfuncionais. Isso está gerando problema na sociedade. E um dos problemas que está acontecendo é a identidade sexual. O pai e a mãe exercem um papel de identidade sexual dentro da sua família. Então o filho ele vai se identificar, o menino vai identificar como homem, ele se aproxima do pai e pega as características do pai, a identidade, o destino e vai seguir. Se o pai não faz essa função, ele pode virar a sua atenção para a mãe e pegar toda essa formação com a mãe. Eu tenho um caso verídico, não conto o nome, são vários, mas um deles, o pai resolveu ir para outro lugar, não vou dar muito detalhe, porque a gente vai saber o que é. E aí a criança de 2 anos ficou com a mãe, e o pai longe, e tinha um outro irmão. E o que aconteceu? Essa mãe, ela era confeiteira, costureira, e essa criança foi crescendo sem o pai, e toda a relação dela foi com a mãe. A mãe muito dentro de casa, sem sair, entrou em depressão, um quadro bem complicado, e ficou só trabalhando e trancada dentro de casa, e essa criança junto com ela. Então a criança pegava os sapatos da mãe, colocava, com 3 anos. Essa criança, porque a mãe estava fazendo bolo, ela fazia o bolo. Ela começou a lidar mais com a mãe sem a ausência do pai e a mãe no estado depressivo. Resultado, um belo dia, essa criança cresce com 17 para 18 anos, mãe, vou te apresentar o meu namorado. A mãe ficou de boca aberta, já não esperava isso, quase infartou. Mas por quê? Porque ela não viu a coisa acontecendo. Não se passou as funções, não se passou a identificação. Hoje o adolescente, a criança está ali com sua cabeça fervilhando, mas a direção do pai tem que estar lá, a direção da mãe tem que estar lá para trazer essa identificação. Então essa relação é fundamental para identificar o sexo das nossas crianças. Não que isso faz identificar que sexo sou eu, não. Vai me ajudar a fortalecer a minha identidade sexual. Sou homem, sou mulher. Mas por quê? O pai está fazendo esse papel. Exemplo, se eu tenho uma mãe que grita muito dentro de casa, aqui não acontece isso, graças a Deus. Não. Mãe histérica, não tem. Mãe que enfrenta o marido, não tem. Certo, gente? Certo? O filho está vendo essa cena. A voz de comando é do pai. Mas ele está vendo a mãe dando toda a voz de comando
E tem até porcaria se bobear. Essa criança vai ter uma dificuldade de identificação sexual. Até de casamento. Porque ela está vendo tudo isso acontecer e na cabeça dela está criando uma imagem, uma identidade daquilo reproduzido nela mais tarde. A coisa é muito séria. Então, o relacionamento dentro de casa vai influenciar que filho é que nós vamos ter. Então, isso é fato, não tem para onde correr. Isso é a clínica dos atendimentos, a gente identifica muito isso. Então, precisamos tomar o cuidado, sermos os pais realmente, criar os nossos papéis, que nós somos, as mães fazer a sua parte. Porque o que acontece com a criança? Se o pai, se a mãe ela é uma estéril, coisa parecida, ele provavelmente, se for uma menina, né, ela vai proteger o pai. Ela não vai gostar de ver o pai passando por essa cena. Quando na verdade ela deveria ficar mais perto da mãe. Ela vai ficar mais perto do pai para proteger o pai. A figura de mulher que ela vai ter o quê? Agressiva, ignorante e brigona, sim ou não? Quando ela crescer, qual a imagem ela tem de mulher? O que ela vai virar? Homem. Ela vai crescer. Ela vai negar a função de mulher. Porque ela não tem uma construção na sua mente disso. Isso vai sendo construído, isso vai sendo edificado. Tem uns que vão superar, tem outros que não. E aí nós estamos falando de agressão, nós estamos falando de briga, nós estamos falando de falas dominantes. E a criança está pegando tudo isso. Do outro lado também, meninos também. Ou seja, essa relação que há dentro da família, ela tem que ser muito equilibrada. Se nós olharmos as famílias de 1950, o seu avô, né, o seu bisavô, isso não tinha esse problema. Porque o pai falava e tudo acontecia. Sim ou não? Faltava comida? Não. Aí por causa de enxada. Por que tinha 10 filhos? 10 enxadas. Uma enxada para cada um. Sim ou não? A casa nem fosse saber, mas tinha casa. Sim ou não? E hoje? Hoje, por causa da droga, falta comida dentro de casa. Por causa do álcool, falta comida dentro de casa. Então, tudo isso começa a desconstruir a nossa sociedade. E aí nós vamos ter um problema desse montão de crianças, montão de adolescentes com problemas de identificação sexual. E aí nós vamos ter que trabalhar isso. Já começa na nossa casa, já começa na nossa família, já começa na nossa igreja, já começa nas crianças da sua igreja. Então, se não tem a mãe lá fazendo o seu papel, se não tem o pai, alguém vai aparecer lá. Alguém vai aparecer. Quem é o pastor? É o líder de criança? Né? O tio? Alguém tem que fazer esse papel. Por quê? Deus, isso me ajuda. Obrigado. Esse papel Deus colocou. Por quê, gente? Olha só. Quando Deus fez isso, é porque Ele tem uma formação. Já tem uma teoria que nós temos. Quem tem dificuldade com relacionamento paterno, tem dificuldade de obedecer regra, limite. Pegou? Quem coloca a lei e limite é o pai. Se isso não existe, os filhos ficam sem leis, sem limites. Com isso, ele tem dificuldade de se relacionar com Deus. Porque Deus tem regras e tem limites. Como eu não aprendi regras e limites com meu pai, como que eu vou ter regras e limites com meu pai e Deus? Dá para entender isso? Se dentro de casa eu estou quebrando as regras, eu venho para a igreja, como é que eu vou obedecer as regras? O seu pai, aqui você está vendo. O pai do céu você está sentindo. Isso. Deus te fez isso para você treinar a obedecer Ele. Por isso que Deus fez a família patriarcal. É feita uma transferência. Quando você está adulto, o seu pai te treinou tanto que você vai entender o relacionamento do teu Deus com você. Ele é o teu pai, vai te proteger, vai te dar direção, não vai faltar nada. Você sabe que no momento certo Ele vai te abençoar. Mas quem treina é o pai. Essa é a transferência que é feita. Deus fez dessa forma para que a família pudesse ter um relacionamento com Ele. Então o pai, hoje meu pai tem dificuldades. Daqui a pouco eu vou ter dificuldades. Quem é que vai cuidar de mim? Meu pai. Mas se eu não tenho uma relação construída com meu pai aqui, como que eu vou aprender essa relação com o meu pai eterno? Eu não tenho essa relação. Eu vou colocar uma distância. Eu não converso direito. Eu não falo tudo que eu tenho que falar. Eu tenho medo. Se eu não é isso que Deus quer.
Deus quer tratar você como filho. Deus quer tratar você como Ele é o seu pai. Mas para isso acontecer, a sua relação foi construída lá atrás, na família, que te leva à comunhão com Deus. Por isso que os hebreus têm um temor muito grande de Deus. Porque eles têm uma construção familiar muito radical. Eles obedecem todos os limites, todas as regras, são muito adestrados, são treinados. Então a relação com Deus, com eles, é diferente da nossa relação que nós temos brasileiros ocidentais. Porque eles aprenderam que depender de Deus é como dependemos de criança dos nossos pais. Fica claro para vocês? Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se tivesse 2 horas, continuava. Quando eu estava falando aqui, algumas pessoas aqui voltaram à sua fase de criança e viram alguma imagem. Se ou não? Deus me mostra isso. Significa que nessa área houve uma falha, uma necessidade de remédio ao pensamento. E nesse momento eu quero que você converse com Deus. Perdoe seu pai. Libera ele da sua vida, se ele abandonou, se ele deixou faltar, se ele não protegeu, se ele não fez o seu papel. Libera ele da sua vida e pede ao seu Pai eterno para conduzir sua vida. Você precisa desse Pai. E ele nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar. Ele quer que você seja o seu filho. Você é irmão de Jesus. Você foi comprado. Mas libera essa pessoa que um dia atrapalhou sua vida. Libera essa pessoa que não assumiu o papel que deveria assumir. Isso está travando você.